Bom dia, pessoal. Meu nome é Renan Panoca, eu sou mestre em Engenharia Elétrica do Unicamp. E hoje eu vou apresentar meu artigo intitulado Multi Objective Signal Test for Frequency Regulation. Minha apresentação é estruturada em 6 partes: introdução, Frequency Regulation, metodologia, testes e resultados, conclusões e trabalhos futuros. Introdução. O sistema de armazenamento de energia em baterias, e aqui em diante chamados EVs, suportam a transição energética, devido à sua principal característica de injetar sobre energia quando necessário. Porém, enfrenta desafios significativos, principalmente devido ao seu alto custo inicial. Para lidar com isso, o fornecimento de serviços auxiliares por parte do DES tem se tornado uma necessidade. Motivação. A principal motivação deste trabalho é prover informações importantes para os stakeholders, né, as partes interessadas, com relação ao desenvolvimento ótimo do DES quando fornece regulação de frequência, considerando aspectos financeiros, técnicos e operacionais. As principais contribuições do trabalho são dois. A primeira é oferecer uma ferramenta robusta de código aberto, precisamente para obter o ensinamento ótimo do VES que fornece o serviço. E a segunda é o abordagem do objetivo. Nós propomos os genes objetivo a partir do qual procuramos essa busca. Mas o que é a revolução de frequência? A revolução de frequência é um serviço auxiliar no qual busca-se equilibrar a frequência entre o valor nominal, por exemplo, 60 Hz, né? Então, o VES cumpre um papel, né, de pivote, porque ela injeta e absorve energia segundo seja necessário, né? Então, nesse trabalho a gente usa a estrutura de um mercado muito famoso na literatura, que é o mercado PJM. O mercado PJM tem as operações na região do Midwest nos Estados Unidos. E o mercado horário. O que significa o mercado horário? Que para precisar nele, o operador do VES tem que submeter uma potência ofertada, que tem que cobrir certos requerimentos. Se essa oferta é aceitada, o VES tem que fornecer o serviço de regulação de frequência durante as 20 horas. Uma vez finalizado o serviço de regulação de frequência, tem duas opções. Submeter novamente uma potência ou sair do mercado para, por exemplo, restaurar energia. Então, os três requerimentos que o VES precisa cumprir são os seguintes: que a potência tem que ser submetida a 20 cada hora, que a potência ofertada tem que superar 0,1 MW e que a potência ofertada tem que ser simétrica. Precisamente essa característica de simetricidade é uma diferencial desse mercado. Como pode ser explicada essa característica? Pois através de um exemplo. Consideremos uma bateria de 1000 kWh, de 150 kW e um estado de carga de 60%. Então a primeira pergunta é: qual é que é a capacidade de regulação aferente? Que é qual é a capacidade de potência de descarga que você pode me garantir ao operador da rede, considerando uma operação constante. Nesse caso, 600 kW, porque o VES pode absorver, pode descarregar 600 kWh aproximada, né? Similar para o caso de regulação dependente. Mas nesse caso, é quanta que a potência de carga eu posso garantir considerando uma operação constante na próxima hora, pode ser kW. Devido que a potência tem que ser simétrica, a gente tem que escolher o menor valor. Nesse caso é 400 kW. Essa potência que só é limitada por sua carga é chamada de P só KH. O segundo passo é olhar se essa potência pode ser fornecida pela bateria. Pois nesse caso não, pois a capacidade máxima que o BES pode ofertar, no nosso exemplo, é 250. Né? Então, o terceiro passo é escolher o menor valor dele, que nesse caso é 250, e ele vai ser a potência ofertada nessa hora. Precisamente a partir de essa potência ofertada, a partir dos valores dos preços por quilowatt ofertado e o Performance Index, um variador, a gente pode obter a receita horária obtida pela participação no mercado de regulação de frequência, sempre que compramos com os requerimentos estabelecidos. Por exemplo, que a potência ofertada seja maior que a potência mínima estabelecida. No caso contrário, a receita vai ser nula. Dando continuidade com a metodologia, eu apresento aqui as equações que governam as operações do DES. Eu gostaria de destacar aqui que a consideração dos parâmetros principais do ensinamento do DES são dois, que é a capacidade de potência e a capacidade de armazenamento de energia. Em relação à abordagem do objetivo, 4 funções objetivas são consideradas. A primeira, muito famosa, o período pivot, calculado a partir do CAPEX, do OPEX, dos revenues anuais, né, a partir da soma.
E, finalmente, a partir da equação 11, a gente tem o período de recuperação do investimento, o período VIVA, a partir do CAPEX, OPEX, dos revenues anuais e da taxa de inflação. Em relação à degradação da bateria, a gente usa o método, que é a função additiva F2, a gente usa o método mostrado na norma do IEEE 1679, na versão 2020, que fala que a degradação da bateria pode ser monitorada a partir do delta dot. Mas o que é o delta dot? Delta dot é a variação dos estados de carga do mais do 10%. Por exemplo, nesse caso, essa variação entre delta dot 1 vai gerar um parâmetro, que na norma chama de cycle life, que é obtido através de equação 12. Beta 0, beta 1 e beta 2 são os valores que caracterizam a composição da célula da bateria. O inverso desse valor vai refletir a fração de vida útil consumida gerada por esse delta e finalmente a soma dos valores da fração de vida útil consumida após um período de operação vai gerar ou vai mostrar a degradação da bateria após esse período. O objetivo F3 e F4 vão avaliar o impacto do VES na rede através de indicadores de qualidade de energia. No caso do F3, esse indicador de qualidade de energia vai estar relacionado às perdas ativas totais. E no caso do F4, vai estar relacionado aos desbalanços das linhas trifásicas. Né? Tanto no F3 como no F4, vão ser valores percentuais. Valores positivos vão indicar um impacto negativo do VES na rede. Mas por quê? Porque eles vão refletir que, na meia, eles vão acrescentar tanto o impacto ou um aumento, né, um acrescentamento nas perdas totais de perdas totais ativas, quando um aumento no desbalanceamento das linhas trifásicas. Caso contrário, quando os valores de F3 e F4 sejam negativos, o impacto do VES vai ser positivo. Na relação ao processo de optimização, um processo de 4 passos. O primeiro passo é a definição do passo de busca. O cultor é feito a partir de 3 sets. O primeiro set vai armazenar valores de tamanhos do VES. O segundo set vai armazenar valores de stock range, o qual é composto por valores de stock max e stock min, qual vai ter uma faixa, uma janela de operação na qual o VES tem que operar quando brinda o serviço de regulação de frequência. O terceiro set vai armazenar valores subjetivos. Subjetivo é o valor que o VES tem que alcançar, que é o valor ao qual o VES tem que gastar a energia quando ela sai do mercado. Quando o VES fornece um serviço de regulação de frequência, ele vai ter um comportamento aleatório, porque ela segue as regulações de frequência, que são da natureza áurea, vai apresentar mais adiante as operações. Mas, normalmente, essa é uma operação descargativa, né? Então, ele vai cair. Quando ele cai um nível fora dessa faixa do stock range, ele sai do mercado e inicia um processo de extração de energia. Esse processo é com o fim de restaurar até um nível pré-estabelecido. Esse nível é o seu objetivo. A combinação desses três sets vai gerar um conjunto mais grande, né? Que a gente chama do espaço de busca. Cada elemento desse espaço de busca é chamado de resolution, o qual é composto por tamanho de vez, stock range, objetivo. O segundo passo, o mais importante, é a execução da função de simulação. A gente desenvolve um simulador, o qual recebe como input um best solution e vai dar como output os valores numéricos e funções objetivas propostas na metodologia. Cada simulação vai demorar aproximadamente 21 minutos. E eu gostaria de mostrar aqui um dos valores, um dos resultados da simulação. Para este caso dessa bateria, após de 21 minutos de simulação, nós vamos obter aqui, por exemplo, que o valor de período payback é de 11,7 anos. E assim para outras funções aditivas. O terceiro passo é fazer a avaliação do sentido de Pareto. Após de executar a função de simulação para cada best solution existente no espaço de busca, a gente vai ter uma base de dados de vetores, de valores numéricos de diferente unidade, a partir do qual caracterizam cada best solution que pertenece na espaço de busca. Então, a partir dos valores, a gente pode fazer a classificação no sentido de Pareto com a fim de obter a fronteira de Pareto. E, finalmente, através de Nash Bargaining Solution, a gente consegue selecionar uma das soluções com a fim de equilibrar as soluções que pertenecem na fronteira de Pareto, né, as soluções no caminho. Testes de resultados. Para esse caso de estudo, nós consideramos três casos, para este trabalho, nós consideramos três casos de estudo.
Cada caso de estudo vai ter uma combinação diferente de funções objetivas, com o fim de tomar uma perspectiva de diferentes stakeholders. Por exemplo, o caso A só considera a função F1 e F2, que é similar a uma perspectiva de um operador do BES, que tem informação tanto do investimento inicial da bateria, quanto de um monitoramento de estoque, a partir do qual pode ser possível medir a degradação do BES. Pelo contrário, o caso B e o caso C vai incluir a função F3 e F4, e para calcular essas funções é necessário ter a informação da distribuição da rede na qual o BES é instalado. Nesse caso, a gente considera aqui uma perspectiva mais de um operador de vez, mas em coordenações com a operação da rede, né? Então, o que a gente quer diretamente com esse estudo de caso é, é ter ou é provar a possibilidade da metodologia que a gente propõe. As simulações foram feitas em sistema de distribuição de real 240 nós, considerando uma conexão trifásica no ano 2017 através de uma conexão trifásica a um nível de 13,8 kW. Neste slide eu mostro quatro subplots. O primeiro subplot mostra a señal de regulação. O segundo subplot mostra a potência ofertada de cada hora. O terceiro subplot mostra a potência fornecida pelo vez. E o terceiro subplot mostra o estado de carga de a bateria. Beleza. Em relação ao espaço de busca, estas três tabelas mostram os sets a partir do qual o espaço de busca é formado. O que eu gostaria de destacar aqui é o C-rate, que é o valor da relação entre a capacidade de armazenamento, desculpa, a capacidade de potência entre a capacidade de armazenamento. Então, é outra forma de identificar uma bateria com o C-rate 1, 0,5, 0,25, né? É um jeito muito comum de caracterizar. Eu mostro aqui os valores tanto para CAPEX, como para OPEX, como o valor de avaliador, que nesse caso é ideal, 100%, taxa de inflação 2%, e os dados de beta 0, beta 1 e beta 2, considerando o LFP como material da composição das células da bateria. Para o caso A, na qual só consideramos função F1 e F2, só 17 soluções formam a fronteira do Pareto, de 144 soluções iniciais. Né? Então, a gente também pode fazer uma análise dos padrões, né, dessas soluções em relação ao tamanho do verso, o range, o aditivo, mas que o que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte, né, este gráfico nas dimensões, relação da bateria e de period bíblico, no qual você pode observar a fronteira de Pareto e a Nash Equilibrium Solution. Para o caso V, das 144 soluções, 58 soluções formam a fronteira de Pareto. Nesse caso, como nós consideramos três funções objetivas, pois nós fazemos um gráfico nas três dimensões, né? Considerando cada função objetiva considerada. Novamente, ressaltando a Natural Equilibrium Solution. E finalmente, no terceiro caso, consideramos quatro funções objetivas. Devido a que não é possível de mostrar soluções de quatro dimensões, a gente usa uma ferramenta chamada Principal Component Analysis. O que faz esta ferramenta, no resumo, é reduzir a dimensionalidade de 4 a 2 dimensões. Beleza. Conclusões. Os resultados mostram para os três casos que as unidades preferidas em relação ao tamanho do 10 é aquelas unidades de CRI de 0,25. Mas por quê? Porque essas unidades oferecem diretamente uma operação mais devagada em relação às baterias de CRI de 0,5 ou 1 unidade. Né? A segunda conclusão é que o rango do SOC preferido nos três casos é de 80% no SOC máximo e de 20% no SOC mínimo. Né? E finalmente, que a preferência com relação ao seu objetivo não é tão notável. Então, a gente conclui que esse parâmetro, né, operativo é bastante flexível, né, e que pode ser variável em relação às decisões do operador, que não tem muito impacto, né, em comparação ao tamanho do BES ou ao seu frente, que tem um impacto mais direto nas funções objetivas consideradas nesse estudo. Finalmente, em relação aos trabalhos futuros, os planos são estender esta metodologia para outros serviços, como a de energia, peak shaving, ou mesmo o stackable services. E, finalmente, o último plano com respeito ao trabalho futuro é a propor políticas operacionais a partir da qual a operação do BES consiga ser melhor controlada, né? Com o fim de encontrar a operação óptima do BES.
Muito obrigado pela atenção e fico atento aos seus comentários.